Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 120 de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar sua água, seu chá, seu café e bora para a leitura de hoje. A gente acabou de terminar ontem o segundo livro de Reis e hoje a gente vai introduzir o primeiro livro de Crônicas. A gente viu no último livro de Reis a questão da ida do povo para o cativeiro tanto assírio quanto babilônico. Agora a gente vai retroceder um pouco, vamos voltar na história do final do reinado de Davi, começo de reinado de Salomão e recontar essa história a partir da perspectiva de Crônicas. Muito obrigado pela sua presença e agora eu vou dar início à leitura do livro de Crônicas com uma introdução para a gente entender primeiro como esse livro foi elaborado, né? Os livros de Crônicas 1 e 2 contam novamente os acontecimentos já registrados nos livros de Samuel e de Reis, mas de um ponto de vista diferente. A história dos reis israelitas, como aparece nos livros de Crônicas, tem dois propósitos principais. O primeiro deles, mostrar que, embora tivessem caído desgraçados sobre o reino de Israel e de Judá, Deus mantinha a promessa de levantá-los novamente como uma nação e continuar a realizar o seu plano para o seu povo através das pessoas que moravam em Judá. Com base para essa afirmação, o escritor conta as conquistas de Davi e de Salomão, as reformas de Josafá, Ezequias e Josias e fala do povo que continuou fiel a Deus. Segundo ponto é descrever o início da adoração a Deus no Templo de Jerusalém e especialmente a organização do trabalho dos sacerdotes e dos levitas que eram os encarregados do culto. Davi é representado como aquele que planejou o templo e o culto, embora tivesse sido Salomão quem veio a construir o templo. E como é que é separado o esquema do conteúdo de Crônicas? Do capítulo 1 ao capítulo 9 a gente vai ver as genealogias, do capítulo 10 ao capítulo basicamente 10 inteiro, a gente vai ver a morte de Saul, reinado de Davi do capítulo 11 ao 29, os problemas e conquistas do 11 ao 22, preparativos para a construção do templo do 22 ao 29 e basicamente esse é o primeiro livro de Crônicas e indo para a segunda Crônicas a gente vai ver a história de Salomão. Vamos aqui agora então para a nossa leitura de hoje. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Malaléu, Malaléu foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque, Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, os descendentes de Gomer. Foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma, os descendentes de Javã. Foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chifre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Isso é, os povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Emarzeus e dos Ramateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Asparsade, Lude, Arã, Uz, Ru, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos, um chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Hazarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Havilá, Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha das famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael.
Abraão foi pai de 2 filhos, que se chama Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefes das 12 tribos, Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbel, Mibzão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Esaú. Esaú, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reu, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Ameleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Natã, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos filhos de Seir. Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Onri e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi antepassado dos grupos de família de Alvã, Manate, Ebal, Sefo, Onã. Zibeão, que foi pai dos filhos Aias e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Esré foi antepassado dos grupos das famílias de Bilã, Zafã, Jacã, de Zã, que foi antepassado dos grupos de família de Uzã e Rã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Nabade. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Buzã, da região de Temã. Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Hanã, filho de Aqubor. Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher era Metabel, filha de Metrade e neta de Meuzabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher Canané, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom, Ramuel. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Remá, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na terra, aos quais havia sido dedicados a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias, os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jeramael, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes das tribos de Judá. Nazon foi pai de Salmá. Salmá foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era da descendência de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Giriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Zobab e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Resrom tinha 60 anos de idade, casou com uma filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segupe, e Segupe foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 70 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir. O pai de Gileade, depois de Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai, e eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa.
A gente vai parar pela metade aqui do capítulo e amanhã a gente vai retomar. Mas a primeira coisa que a gente deve pensar, quando a gente está relendo assim, naturalmente falando, Kalel, genealogia é chato. Genealogia é uma coisa que eu já vi lá no começo. Beleza, você já viu lá no começo, mas se você tiver a lente certa para olhar, você vai entender que depois de tanta história que está acontecendo, você ler as genealogias de novo é basicamente um resumo para que você possa ter fresco na sua memória tudo o que aconteceu até agora. Dentro das genealogias, a gente vai não contar simplesmente quem é filho de quem, mas a gente vai contar a origem da história de todas as coisas. Por isso que foi lá para o quê? Para Adão. E olha só, se a gente for para a perspectiva das alianças, das 7 alianças que estão acontecendo, Deus ele vai resumir para nós o que estava acontecendo em cada uma das alianças. A gente vai ver a aliança edênica no Éden, a aliança adâmica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, até o momento da aliança davídica. E claro, a aliança noéica também, eu acabei passando aqui. Mas qual é a grande questão? A grande questão é que a gente revisou tudo o que a gente leu até agora em basicamente um capítulo e meio, quase 2 capítulos aqui, a gente nem chegou a chegar até o outro capítulo. Então, isso é muito importante para nós, porque a cada nome que a gente vai lendo ali de novo, a gente se lembrou da história de cada uma das pessoas. E outra coisa que é muito importante também, essa genealogia fala a respeito da genealogia do quê? De Jesus. E quando a gente revê essa história, a gente revê que essa história não foi uma história separada no sentido de que não houve pecado. Muito pelo contrário, houve muito pecado em toda essa história. Mas existe graça e existe redenção, existe misericórdia da parte de Deus para redimir tudo que aconteceu no passado. É basicamente o que a gente pode ver aqui. Se não fosse a mão de Deus e a misericórdia de Deus, na primeira descendência, na descendência de Adão, eles já seriam consumidos, porque Adão pecou. Então isso mostra para nós o quê? Basicamente, como é que a gente tira uma lição disso aqui? Que Deus tem a capacidade de redimir histórias, não importa o que aconteceu no passado. Deus tem a capacidade de dar uma continuidade e um futuro, porque esses são os planos dele para nós. Planos de paz, para nos dar um futuro de bênção e de prosperidade. Para que a gente possa retornar para Ele, para que a gente possa se reconectar com Ele. E a história vai rolando, e na medida que a história vai rolando, Deus vai fazendo seu movimento para redimir a história. A história da Bíblia é a história de um povo que se está sendo redimido por Deus. Então, se a gente olhar só como mais uma história, a gente não vai ver a beleza disso. Quantas vezes você já olhou para a sua própria história e viu a beleza da redenção de Deus acontecendo? Dos seus bisavós, para os seus avós, para os seus pais, para você, para os seus filhos, para os seus netos. A gente precisa ver essa beleza que acontece com a história do Evangelho invadindo a nossa vida. Tem uma das matérias muito queridas que eu já fiz sobre a história da igreja, com a Carol Basso, e ela fala, a história da igreja não começa nos atos do Evangelho, não começa ali no Novo Testamento, ela começa no Antigo Testamento, ela começa lá nos primórdios, nas genealogias. E essa história fala a respeito da minha história. A minha história em Deus começou aqui. A minha história em Deus começou com esses homens e essas mulheres acertando, errando, caindo, se levantando, e isso serve para mim também. Então, na medida que a gente foi lendo tudo isso, a gente não foi só lendo uma história de alguém, a gente foi lendo também a nossa própria história. E isso é muito importante. É por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque a gente pode transportar para nós, para os nossos dias de hoje, não simplesmente um significado, mas uma conexão real com aquele povo, com aquela história. Nós, escatologicamente, quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus, vamos encontrar com muitas pessoas que passaram por essa história. Vamos nos encontrar com eles para toda a eternidade. É a nossa família. A história que Deus está construindo é a história de Deus com a sua família. Por isso que é tão importante nós prestarmos atenção e vermos a beleza do que está acontecendo. Porque se a gente não vê beleza no que está acontecendo aqui, também não vamos ver beleza no que está acontecendo com a nossa história. Muito obrigado pela sua presença, por ter ficado até aqui. Te espero no dia de amanhã. A gente vai continuar lendo genealogias e vamos nos aprofundar ainda mais na história de Deus sendo redimida e sendo construída com a sua família. Até mais, muito obrigado.